Dachana, que o Senhor seja com ela, o Senhor cada dia mais esteja fazendo com ela, esteja sensível às palavras do Senhor para poder transmitir para nós. Senhor Jesus, nós dependemos de Ti e queremos que o Senhor estenda a Tua mão de misericórdia sobre a irmã, dando a ela sensibilidade, sabedoria, equilíbrio, e que o Senhor possa visitar nesse momento a sua casa, a sua família, Senhor, dando êxito a ela em tudo que ela for fazer. Senhor Jesus, amém. 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 Mães, gostaria de pedir para todo mundo fechar seu áudio e deixar só o da Xana aberto para todo mundo conseguir escutar direitinho. Amém? Oh, Senhor Jesus, irmãs, primeiro eu realmente gostaria de agradecer de coração esse convite. Eu realmente fico super lisonjeada e eu sei qual é a minha missão aqui, a minha responsabilidade aqui na Terra, então eu não digo não para... Quando eu recebo um convite desses, não tem como dizer não, apesar de várias circunstâncias ao meu redor tá tão turbulenta, não sei se vocês sabem, mas a minha sogra está na UTI por causa de Covid, tá bem difícil, só tem notícia ruim, mas eu quero encorajar vocês que, independente da situação ao redor, nós somos chamadas para ser aquelas que resistem, né? E eu quero encorajar um pouquinho vocês, né? Afinal, o título da live, dessa comunhão, é hora de despertar, mulher. Então, a gente sabe, fui chamada para falar um pouco do que tem acontecido, né? Nós já sabemos que nós não estamos próxima do tempo dos fins, nós estamos no tempo dos fins, do fim já, né? Então, são tantos sinais que mostram que o Senhor já... nessas mensagens de escatologia que tem se comprovado que o Senhor realmente está no tempo do fim, mas assim, obviamente eu não vou parar para explicar, nem vou explicar a escatologia aqui, porque não cabe a mim, cabe talvez ao Esdras melhor do que eu, mas assim, o que você tem feito para se preparar para esse tempo do fim, né? É isso que eu quero falar aqui com vocês. Se o Senhor voltasse hoje, né, como que ele te encontraria? Ele me encontraria deitada na minha cama, ou cuidando da minha vida, dos meus filhos, do meu marido, me preocupando somente com as coisas aqui dessa terra, só com as coisas do trabalho, me encontraria morna, me encontraria abatida, me encontraria como? Bom, eu quero encorajar vocês para que o Senhor encontre vocês queimando, correndo, se alimentando e perseverando. Então, assim, eu não sei qual que é a situação ao redor. Eu sei que a minha não está fácil hoje, mas eu quero ser encontrada fazendo assim. Então, vou falar aqui primeiro do estar queimando. O Esdras tem falado muito a respeito dessa tocha, desse fogo que está queimando, né? E isso me encoraja muito. O inimigo, ele não teme o quanto de conhecimento eu tenho, o quanto de teologia eu sei, se eu me formei ou não em teologia, se eu sei a Bíblia de cabo a rabo, ele não teme isso. Mas o que ele mais teme, irmãs, é uma mulher que expressa a Deus no seu viver. Então, assim, o inimigo está aí fazendo, né? A gente vê tanto estrago aí, porque a gente sabe que a palavra fala que o mundo jaz no maligno, né? Então, o inimigo está pintando e bordando aí no mundo. Mas, assim, o que ele mais teme, irmãs, é uma mulher que expressa a Deus no viver dela. Não é o quanto ela sabe, porque a palavra também fala que o sabor ensoberbece, né? Mas é o quanto você manifesta a Deus no seu viver. Isso começa dentro da sua casa. Não tem como falar, isso é só na igreja. Não, não é. Agora, na pandemia, que tá todo mundo convivendo junto, né? Ali, trabalhando dentro de casa com o marido, nunca passou tanto tempo em casa com o marido, ou com os filhos, fazendo aula online. Tá difícil, mas assim, é ali que Deus quer que você comece a manifestar Deus no seu viver. Aí, o Esdras falou três coisas muito importantes, que tudo aquilo, não é que eu não estou dizendo aqui, irmãs, que a gente não precisa de conhecimento, tá? Nós precisamos sim, a gente sempre falou assim, em todas as lives, em todos os livros, Congresso das Mulheres, é muito importante a sua leitura bíblica diária, é muito importante a sua leitura de livros cristãos, ou a leitura do alimento diário, o ruminar a palavra, tudo isso é muito importante. Só que não é importante só saber, é importante que a verdade ela se torne a sua realidade, né? Porque a palavra atual tem falado assim que a igreja é coluna e baluarte da verdade.
Mas quem é a igreja, se não somos nós, né? Então, assim, eu tenho que ser uma referência da verdade. Mas não é aquela pessoa que, ó, a Xana sabe tudo. Tudo que você pergunta para ela, ela sabe. Não, se você falar sobre isso, ela sabe. Se falar sobre aquilo, não. Mas é o quanto a verdade, ela está constituída em mim. O quanto da verdade, ela é realidade em mim. Que é disso que Satanás teme, né? Mas para isso, irmãs, a gente precisa se esforçar, se envolver e se comprometer. Então, vou logo dizendo aqui que não tem como você querer ser vencedora, fazer parte do filho varão, fazer parte de Sião, se você não quer nem se esforçar, nem se envolver e nem se comprometer. Com o quê? Com as coisas da igreja. Porque é o seguinte, a gente se esforça, a gente sabe, gente, mulher trabalha 24 horas, ela faz 50 coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem faz em 1 hora, a gente faz tudo em 1 hora, a gente se esforça para muitas coisas. Só que, assim, o quanto você tem se esforçado para se constituir mais da verdade, para que aquela verdade ela seja mais realidade na sua vida. O quanto você tem se esforçado para as coisas de Deus. O quanto você tem se envolvido com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Os irmãos chamam você, vamos participar de tal coisa. Não. Agora eu estou muito cansada, não vou. É aquela pessoa assim que, sabe, que nunca quer se comprometer, sabe? Aquela pessoa que, tipo assim, a gente até sabe, se chamar, assim, se ela tiver algum outro compromisso, ela vai dar prioridade ao outro compromisso. É sempre aquela pessoa que não quer se envolver, mas Deus precisa de mulheres que queiram se envolver com as coisas dele, porque ele precisa, ele conta conosco, mulheres. E outra coisa é se comprometer, assim, se comprometer é aquele negócio. Sabe quando você serve para uma irmã, e aí você sabe que por exemplo, se um irmão da igreja vem para você e fala assim, irmã, eu preciso que isso aconteça na igreja. Ele pode confiar que você vai conseguir cumprir tudo aquilo que ele determinou ali, no caso, com excelência. Então, assim, Deus precisa poder contar conosco. Então, ele quer confiar a você uma porção e ele quer que você se comprometa a ponto de conseguir cumprir aquela comissão. Então, assim, irmãs, é preciso se esforçar. Não vou dizer agora que não, nós estamos no tempo dos fins e agora, se o momento agora é hora de você quer descansar, quer tirar um tempo para si e tudo mais, você não está preparada para o tempo dos fins e é preciso despertar, mulheres. A gente precisa acordar. Bom, nesse mundo a gente vê que está sem referências, né? E como está sem referência, nós precisamos ser a referência nesse mundo, né? Mas como ser referência? Aí foi quando o Esdras falou que nós somos a sarça ardente. A sarça é aquele material que não prestava para nada, gente. Nós éramos aquilo e continuamos sendo. Mas Deus, por algum motivo, ele quis me escolher, ele quis te escolher, e ele quer queimar em mim, sendo uma coisa que não presta mesmo. Então, assim, eu não servia para nada, a não ser descartado, mas Deus quis me escolher. Então, irmãs, nós precisamos ser essa sarça, mas não é uma sarça que vai ser descartada, é uma sarça ardente. E quando esse fogo de Deus queima, ele não consome a sarça. Nem sei explicar como seria isso, mas assim, imagina, tudo, a gente ser essa tocha humana, sabe? Ser essa tocha que está sempre acesa no meio de um mundo que está todo escuro. Imagina assim, sabe? Toda vez que os irmãos tentam explicar, eu realmente tento imaginar para ver para conseguir trazer mais para perto de mim, né? Então, você imagina, esse mundo está nas trevas. É como se estivesse tudo escuro. Mas, assim, nós somos aquela luz que brilha. Como aquele farol, quando aquele navio está no mar, a única referência que ele está chegando perto do lugar que ele precisa chegar é um farol que brilha, uma luz, é a luz do horizonte ali da cidade chegando, não sei, né? Mas, assim, nós somos essa referência para esse mundo. Nós precisamos ter essa tocha que queima. Então, se você não está queimando, você não está sendo referência alguma para Deus aqui nessa terra. Então, irmãs, o Senhor precisa nos encontrar queimando. E aí, aqui, ó, em 2 Timóteo 1,6, mas o Esdras usa a versão NVI, que é a nova versão internacional, que fala assim, ó, por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Então, assim, Deus pede para que você mantenha viva essa chama em você. Então, existe algo dentro de você queimando, porque o Senhor um dia já colocou. Mas você precisa manter vivo, irmãs. Não pode, assim, um dia o Senhor colocou uma chama dentro de mim e eu não tenho que fazer mais nada. Não, a gente tem que manter viva.
A gente tem que estar ali igual um churrasqueiro fazendo. Tem que dar uma abanadinha, tem que dar, né? Tá alimentando ali o carvão, ali no caso da churrasqueira. Tem todo. Ele precisa de oxigênio, precisa do combustível, precisa de tudo ali. Então, irmãs, a gente precisa manter essa chama acesa. Sabe? É isso. Se a gente não tiver essa tocha acesa, a gente ser só um pedaço de pau, por que serve um pedaço de pau no meio da escuridão? Não serve para nada. Então, assim, que nós possamos ser essas mulheres, sabe, referência, que brilham, que queimam, que onde o Senhor nos enviar, seja no nosso trabalho, dentro da nossa casa, nós possamos ser essa referência dessa tocha queimando, para que as pessoas no meio dessa escuridão possam ver uma luz, né? Bom, mas assim, queimado o quê, né? Aí o irmão falou assim, queimado o evangelho. Nós precisamos queimar com esse evangelho. Mas assim, aí vem assim, gente, mas como que eu vou queimar do evangelho, né? Eu não sou, eu não tenho, eu não consigo sair para pregar, eu não tenho isso em mim. Mas aí o irmão falou assim, que Deus é amor. E ele quer salvar todas as pessoas. Desesperadamente. E esse Deus hoje está dentro de nós. Então, assim, o que vai nos motivar a queimar esse evangelho para salvar a vida das outras pessoas é o amor. Então, assim, não é o quanto você faz, não é a obra que você faz, mas é o quanto Deus em você. Quanto mais Deus aumentar dentro de você, mais amor vai manifestar. E aí você não consegue ficar calada. Você vai conseguir falar para, sei lá, eu não sei se é pelo WhatsApp, tem gente que agora, no meio da pandemia, não pode sair mesmo, né? Eu mesmo estou fazendo um lockdown por causa da minha saúde, por causa da saúde dos meus pais, não estou podendo sair, mas assim, de repente posso olhar para você no WhatsApp, de repente um motoboy que vem entregar na farmácia, ou o moço que vem entregar as compras que a gente faz online agora, eu não sei o que pode ser. Mas, irmãs, mantenha essa chama acesa, sabe? Se você, de repente, dentro de você não existe esse fogo queimando para realmente salvar esse desespero de querer salvar as pessoas, vai até o Senhor, sabe? Fala, Senhor, eu sei que o Senhor está falando tanto disso, mas eu não consigo, eu não tenho esse desespero. Então, aumenta essa chama dentro de mim, reaviva esse dom, sabe? Para que eu tenha esse mesmo desespero que o Senhor tem para salvar as pessoas e que o Senhor me use para eu salvar as vidas das pessoas também. E é para isso, irmãs, que a gente está queimando. Quanto a gente está no meio dessa escuridão, no meio desse breu, a gente está brilhando e salvando outras pessoas, sendo referência. A nossa vida precisa ser referência na vida de outras pessoas. E pensa aí, se você está no escuro e você está brilhando, em qualquer lugar que você estiver, quando as pessoas estiverem brilhando, elas que estão no escuro, elas vão ver algo diferente de você. Então, o seu testemunho é sim uma pregação do evangelho, né? Então, assim, principalmente, na verdade, né, irmãs? Porque não é só a gente falar e falar e falar e não viver. Mas, assim, no meu testemunho, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, ele é uma pregação do evangelho, é uma forma de salvar a vida das pessoas ao meu redor, das pessoas que eu contato. Então, irmãs, vamos brilhar. Irmãs, vamos queimar. Amém. Outra coisa que a gente não pode, o que o Senhor precisa nos encontrar fazendo é nos achar correndo. Hebreus 12, 1 e 2 fala assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, a qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentada à destra do trono de Deus. Bom, irmãs, nós fomos colocados numa carreira, e essa carreira nós precisamos correr. Só que aqui fala o seguinte, né? Que a gente tem que desembaraçar de todo o peso do pecado. A gente sabe, irmãs, que assim, numa corrida não tem... Até a roupa dos atletas é aquelas, quanto menos atrito tiver com o ar, mais veloz eles ficam, né? O tênis tem que ser adequado, tudo tem que ser adequado. Então, irmãs, não adianta correr essa carreira carregando pecado e peso. Então, vai ficar bem difícil. Aí você não entende, porque assim... Ai, tô desanimada, não tô querendo saber mais dessas coisas de Deus, eu acho que essa vida não é para mim. E mal sabe você que está no meio dessa carreira, carregando um monte de mochila nas costas, um monte de peso, um monte de coisa, a roupa inadequada. É assim muitas vezes que a gente faz essa carreira, né? Mas o que seria? O pecado eu não preciso nem explicar, né, irmãs? Tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que entristece o coração de Deus, é algo que não deve fazer, né? Mas o peso, irmãs, às vezes é o quê? É uma mágoa, é um ressentimento, é uma falta de perdão, é uma, não sei, são vitórias do passado, ou é o seu passado. Irmãs, eu sei que qualquer
coisa que envolva isso se torna um peso na sua carreira. E nós precisamos correr essa carreira desembaraçando de todo o peso e pecado, irmãs. Então, assim, se existe algum problema entre você e alguma irmã, se existe algum problema entre você e seu marido, você e sua filha, eu não sei. Mas, assim, é muito difícil correr essa carreira carregando esse peso. E a gente sabe, né, irmãs, que é pesado. A pessoa que carrega essa mágoa e ressentimento, ela é uma pessoa pesada em si, né? Para caminhar já é difícil, imagina correr. Fica difícil. Então, se você não tiver conseguindo correr essa carreira, vai diante do Senhor, vá, peça luz para o Senhor, veja se não tem algo guardado dentro de você, que não esteja te impedindo de realmente correr essa carreira. Nós precisamos desembaraçar, irmãs, nos desvencilhar de todo o peso, de todo o pecado, para a gente conseguir, quando o Senhor voltar, nos encontrar correndo essa carreira. Bom, outra coisa que o Senhor precisa nos encontrar fazendo é estar cuidando dos conservos, estar alimentando, né? Aí Lucas 12, 42, 43 diz assim: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãs, olha, eu sempre, não sei se vocês sabem, mas assim, eu estou sempre preparada para encontrar alguém e poder alimentar alguém, né? Então, assim, o que eu faço no meu dia a dia? Eu faço minha leitura bíblica, primeiro eu leio o meu alimento diário e depois eu faço a leitura bíblica. E toda leitura que eu faço, irmãs, eu já faço preparando um prato, sabe assim? Quando você vai alimentar, já vai preparando uma porção espiritual, para se eu encontrar alguém, ou quando eu for no meu grupo familiar, quando eu encontrar, quando eu for na reunião ministerial, eu sempre vou preparada. Isso não é só na pandemia, eu sempre já estava fazendo isso até presencialmente, eu fazia isso, sempre fiz isso, de sempre levar minha porção. Então, para eu levar minha porção, eu preciso preparar uma porção. Então, o que eu faço? Eu me alimento, você dá aquela preparada, aquela condimentada, né? Temperinho e tudo mais, e sempre trago para mim uma porção. Então, assim, às vezes é com meu marido que eu vou compartilhar, às vezes é com a minha mãe, às vezes é com a minha amiga, às vezes é com alguém que o Senhor vai dar a oportunidade de se eu encontrar alguém que precisa exatamente daquela palavra. Mas o importante, irmãs, se alimentem. Não tem como a gente cuidar de outras pessoas, de cuidar dos conservos, se antes nós não estivermos alimentadas. Então, assim, primeiro, buscar a saúde espiritual em nós, né? E estar preparado. Irmã, já aconteceu várias vezes, situações em que as pessoas vieram pedir ajuda e eu não estava preparada. Eu não tinha que falar, e falava aquele negócio meio, né? Invoca, mas não tinha uma porção para alimentar aquelas pessoas naquele momento, e é vergonhoso isso. Para mim foi muito vergonhoso. Então, assim, se alimenta, cada porção que você for desfrutando, pega uma palavra, pega uma frase e torna aquilo a tua realidade. Porque quando você torna aquilo a tua realidade no sentido assim, ora por aquilo, Senhor, eu não sou isso, mas eu quero ser. Senhor, eu quero ser essa pessoa que o Senhor pode contar e tudo mais, eu sei. Torna aquilo a tua porção. Aí depois você compartilha, de repente, com o teu marido, com a tua filha, para assim, nossa, eu ganhei muito isso, que isso. E aí aquilo vai tornar a tua porção. Quando você encontra alguém, a primeira coisa que você vai compartilhar é aquilo que você ganhou, é aquilo que você desfrutou, é aquilo que o Senhor te iluminou. Então, assim, nunca, irmãs, busque só ler por ler. Aí tem que ler, tem que cumprir a tabela, mas busca extrair vidas, busca ouvir a voz de Deus, que seja um versículo, irmã, que seja uma palavra, mas assim, busca ter uma experiência real naquela leitura para você, porque daí aquilo com certeza vai servir de alimento para as pessoas no tempo certo, né? Então, que o Senhor realmente, quando voltar, nos encontre cuidando dos seus conservos, nos alimentando, e principalmente, irmã, vocês estão nessa rede de cuidado entre vocês precisam cuidar umas das outras, é para isso que serve, inclusive, essas comunhões. Então, a gente não está aqui para apontar ninguém, a gente não está aqui para julgar umas às outras, não está aqui para ficar questionando se está certo, não, a gente está aqui para cuidar umas das outras. Por quê? Porque nós precisamos umas das outras para chegar lá, não tem como chegar sozinha, né? Eclesiastes fala assim, ai daquela que não tiver um companheiro, uma companheira, porque daí quando ela cair, ela vai estar só. Então, assim, irmãs, a gente precisa umas das outras, né? Nessa caminhada, cuidando. Então, se você já aqui nesse grupo, já é uma forma de você encontrar fazendo assim. Você está alimentando, trazendo a sua porção, já prepara toda. Eu não sei, acho que é toda quarta-feira essa reunião, não sei se é quarta, né, Cris?
Então, toda quarta, já leva a sua porção, o que você desfrutou, já vem com o prato pronto. Quando vocês lerem alguma coisa assim, você já acrescenta naquilo que leu e compartilha, irmãs. Então, a gente tem que exercitar esse dom de alimentar, de cuidar dos conservos. Amém. Outro ponto é estar perseverando, irmãs. Não tem como viver essa vida cristã cheia de batalhas, cheia de lutas. Essa carreira aqui que a gente corre também está falando que a gente tem que correr com perseverança. E cuidar das pessoas sem perseverança. Não tem como. Nós precisamos de perseverança. Mas a má notícia é que para desenvolver a perseverança em nós, é preciso passar por provação. Não tem como eu falar para vocês assim, olha, persevera se não tiver tribulação. Não tem, eu sempre falo que assim, não tem perseverança na bonança. Não existe. Eu assim, nossa, eu perseverei, enquanto a minha vida estava boa, é muito fácil, né? Não é perseverança. Mas assim, a perseverança, ela vem com a tribulação, as provações vêm, irmãs, e não é fácil. Eu tô rindo aqui, só o Senhor sabe como está meu coração nesse momento. Mas, assim, não é fácil, mas o Senhor mandou perseverar. A gente tem que avançar. Então, assim, a gente entende o seguinte, nós não vamos sofrer por sofrer, entendeu? Na Terra todo mundo sofre, tá, irmã? Não vem falar, não é só porque você se tornou cristã que você sofre mais que os outros, não. Todo mundo sofre. Só que ou você vai sofrer sem sentido nenhum, à toa, você vai sofrer, daqui a pouco você vai tomar uma outra lapada igualzinha ou parecida com aquela e vai ficar tomando lapada, ou você vai aprender que se eu aprender essa lição, eu pelo menos mudo de fase, eu vou ter um sofrimento, mas vai ser diferente, vai ser uma nova fase. Eu penso assim, mas eu penso igual prova. Então, assim, se eu fizer a prova e eu for reprovada, eu vou fazer a mesma prova, com o mesmo conhecimento aqui daquela matéria, daquela prova. Então, assim, vamos passar de fase, irmãs, sabe? Entenda que a aprovação, ela é necessária. A aprovação é amor de Deus. Por quê? Porque Ele nos quer mulheres maduras. E não tem como. Você veio de criança, se tornou uma jovem, se tornou uma adulta, impossível você ter crescido sem sofrimento, sem tribulação, sem provação. Então, assim, espiritualmente é a mesma coisa. Nós éramos infantis, mas para se tornar madura, precisa toda uma perseverança. Então, é perseverança em meio às tribulações. Porque daí, depois da aprovação, vem a perseverança e depois vem a aprovação. Então, a aprovação é para a aprovação. Não é, Deus não quer te reprovar, não. Ah, eu vou fazer aquilo só de ruim. Não é assim, irmãs. Deus prova, mas Ele está ansioso, esperando assim, eu quero aprovar ela nisso. Vai, pelo amor de Deus, falta só mais um pouquinho. Eu quero aprovar ela nisso. Então, assim, imagina, Deus está torcendo para a gente ser aprovadas. Então, assim, não vamos murmurar, irmãs, não vamos reclamar, sabe? Entenda, eu sei que é muito difícil agradecer a Deus no meio de uma tribulação, mas, assim, não reclame, não murmure de verdade, sabe? Quando a gente faz isso, a gente fica igual aquele povo no deserto, que fica só dando voltas, então fica sofrendo a mesma coisa. Você lê aquele Velho Testamento, dá até eu começo a sentir raiva até. Eu fico, como aquele povo fica só lamentando as mesmas coisas, mas a gente é igual, eu sou igual, né? Então, assim, não vamos ficar lamentando, não. Vamos entender que aquilo é para o nosso bem, que é necessário para a gente amadurecer, é necessário para chegar onde a gente quer chegar. E olha, uma coisa que eu ganhei muito, irmãs, vou te falar. No Alimento Diário, na página 20, que fala sobre o carvalho. Eu não sei se vocês leram, com certeza já deve estar nessa semana, já deve ter passado essa semana também, mas fala assim, ó, o carvalho é a árvore mais velha em um bosque. Sua idade média está entre 500 e 1000 anos e alcança de 30 e 40 metros de altura. Tem características sofridas, caule enrugado e raízes profundas. Não perde suas folhas no inverno, continua frondoso, mesmo castigado pelo frio e pelo rigor da neve. O carvalho permanece com folhas e cheios de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para resistir. Irmãs, quando eu li isso, eu sabe como eu tomei isso para mim, e eu falei assim, eu quero ser uma mulher que resiste. Eu faço parte da resistência de Deus. Então, assim, nós somos esse carvalho. Deus te criou para resistir, irmã. Então, resistir ao quê? Há um inverno muito rigoroso, às chuvas muito fortes, há um sol escaldante, mas Deus criou você para resistir. E nós vamos sim ser essas pessoas que perseveram e que resistem em meio às provações, às tribulações, irmãs. Vocês não saem encorajados com isso? Que Deus criou a gente para resistir? Deus criou a gente para perseverar? Oh, Senhor Jesus. Aí fala aqui, ó.
do terebinto, que é mais lindo ainda. O terebinto é uma árvore que quanto mais ferido for, mais perfume exala e mais cura proporciona. Irmãs, para ele exalar o perfume, ele precisa ser ferido. E mais uma vez nós estamos falando aqui de provação de tribulação. Nesses tempos finais, o tempo todo sendo feridas, irmã. Nós estamos sendo feridas. Mas aí eu te pergunto, quando você é ferida, o que você exala? O que você tem exalado? Será que é esse perfume ou é um cheiro de morte, né? Porque muitas vezes a gente passa por tribulação. Sabe aquela pessoa que fica mais amargurada e mais amarga quando vai passando pelas tribulações? Quanto mais passa o tempo, mais ela fica rancorosa, mais amarga, mas você encontra com aquela pessoa, você não consegue nem trocar 2 segundos de conversa. Então, irmãs, não podemos ser assim. Nós precisamos ser igual esse terebinto, irmãs, que quando ferido, ela exala um perfume e ela traz cura com o que sai dela, né? E aí eu lembro assim que toda vez que passa pelo sofrimento, se você só reclama, então você está cheirando morte dentro do seu casamento, dentro da sua casa, dentro do serviço da igreja. Aí Provérbios 27:15 fala assim, ó: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Rixosa é aquela que tende a causar brigas, é briguenta, vive gerando tumulto. Senhor Jesus. Aí Provérbios 21:19 fala assim: melhor é morar numa tenda deserta do que a mulher rixosa e iracunda. Iracunda significa raivosa. Então pensa aí, irmãs. Se vocês estão passando pelo sofrimento, estão sendo feridas, estão só se amargurando, é esse tipo de mulher que vocês estão se tornando. Rixosa, briguenta, raivosa, iracunda. Mas, irmãos, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer que quando a gente é ferida, a gente possa exalar um perfume. E esse perfume também salva as outras pessoas. Ele traz cura às outras pessoas. Mas aí, Xana, já falei um monte de coisa, e aí eu não estou nada, eu não estou correndo, eu não estou queimando, eu não estou perseverando, eu não estou cuidando dos conservos. Como é que eu faço? Olha, tem um versículo aqui que fala assim, ó, Jó 14:7-9, fala: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer até na terra sua raiz. Irmãs, você envelheceu? Ó, tá dizendo aqui, se envelhecer na terra sua raiz. Você morreu, ó, no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova, irmãs. Então, assim, se você não está fazendo nada disso que eu te falei, irmãs, ainda há esperança para a árvore, sabe? Mesmo que você esteja desanimada, desencorajada, eu espero que com essa palavra você possa se encorajar um pouquinho mais e vocês possam se ajudar. Porque aí eu tive uma experiência assim, irmãs. Teve um dia que eu estava bem desanimada, foi bem no período que eu descobri não sei se já sabem, da questão da minha cirurgia, a questão do que eu tive dentro do meu cérebro. Quando eu descobri a doença, eu fiquei muito mal. Eu não cheguei a reclamar e murmurar em nenhum momento, porque eu sabia que aquilo era necessário para mim. Mas, humanamente falando, eu fiquei muito triste, porque eu ainda não sabia se aquilo era realmente câncer, um tumor, né, maligno, ou se era algo que era benigno, mas, assim, nos 2 casos eu precisaria de cirurgia, mas, assim, eu não sabia qual dos casos era menos pior, né? Mas aquilo me abalou emocionalmente. Sou humana, eu fiquei muito triste, fiquei bem desanimada. E aí, irmãs, continuei buscando o Senhor, mas assim, não estava conseguindo me levantar. Aí eu escutei um hino, que o irmão mandou num grupo. Olha como é a bênção teus irmãos, né? Eu escutei um hino só, um louvor. Eu lhe coloquei aquele louvor e fui escutando. Pouco a pouco, sabe quando você começa a reagir? É como se ele fosse o cheiro das águas. Irmão, você não precisa nem beber das águas, é o cheiro das águas. Aí você vai se renovar e você vai dará ramos como a planta nova. Então, às vezes, por isso que a gente precisa estar nessa igreja, a gente precisa estar nesse igrejar, porque a gente precisa umas das outras. Às vezes é um hino que você escuta, às vezes é uma palavra que você escuta, às vezes é uma oração que você escuta. Eu não sei o que é esse cheiro das águas para você, mas graças a Deus nós temos essa oportunidade, porque nós estamos juntas e nós podemos sentir o cheirinho das águas. Para irmãs, toda a velhice ir embora, toda a morte ir embora, para que toda a mornidão possa ir embora e que a gente possa sim ter essa experiência de estar
como é que é? De estar queimando, de estar correndo, de estar alimentando outros e de estar perseverando. E por último, irmãs, que eu não quero me delongar, não. Nesse tempo do fim, a gente sabe que o Ministério da Iniquidade está operando com toda a sua força. Mas graças a Deus, irmãs, nós temos um espírito 7 vezes intensificado, que agora ele veio com toda a sua força, com todo o seu poder nesses últimos tempos. E esse espírito hoje está dentro de mim e de você. Então, assim, e eu compartilhei isso no Congresso das Mulheres, e eu ganho muito isso, que esse espírito que hoje está dentro de mim, ele é customizado. Ele foi feito sob medida para o que eu preciso, para aquilo que eu preciso passar. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, irmã, mas saiba que dentro de você tem um espírito 7 vezes intensificado, com todo o poder, com toda a autoridade, e que pode suprir na sua necessidade aquilo que só você sabe que você está passando. Então, nós não estamos sozinhas nesse tempo dos fins. Irmãs, quero encorajar vocês a despertar. Quero encorajar vocês a continuar correndo, a continuar perseverando, a continuar alimentando os outros e a continuar queimando. E é essa a minha porção para vocês. Eu espero muito ter podido ajudar um pouco, mesmo com uma angústia interior gigante, mas assim, eu fui chamada para resistir, eu faço parte das mulheres que vão resistir, faço parte da resistência de Deus, e é por isso que eu estou aqui, e Satanás sabe disso, que quanto mais ele levanta a situação para eu não fazer as coisas de Deus, mais eu falo assim, agora eu vou fazer. Então eu vou fazer, vou perseverar, porque nós fazemos parte disso. Deus, irmã, mulher, Deus criou você para resistir. Então, nesse tempo dos fins, irmãs, vamos resistir e vamos perseverar. Um grande beijo, um grande abraço. Espero ter podido ajudar vocês um pouquinho. Amém.